Caraca, tem muito tempo que eu sonho em fazer essa introdução. Bora lá. Sejam muito bem-vindos ao Totóia 4x4. Essa ideia de ter um canal no YouTube tá no papel há muito tempo. Eu sempre gostei muito desse lance de ouvir histórias, compartilhar momentos, compartilhar as coisas que têm um significado legal pra mim, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu vivo. Eu gosto muito de compartilhar momentos especiais. E esse canal ele tem esse intuito, né? Só que ele tem uma história muito legal por trás, tem um nome e tem também um propósito muito bem definido. Só que eu não quero contar aqui de casa, desse cenário. Eu acho que não faz muito sentido. Então eu vou levar vocês para um lugar muito, mas muito especial mesmo. Acompanha aí. Ó, chegamos aqui num lugar que eu particularmente considero o lugar perfeito para contar essa história para vocês. E aqui ocorreram uma junção de coincidências, digamos assim, que tornam esse lugar perfeito. O meu avô, ele foi um professor do Senai, muito inteligente, muito engenhoso, adorava mexer nas coisas, criar coisas, solucionar problema para essas coisas também. Adorava meter a mão na massa, desmontar, montar. Tinha diversas habilidades em questões mecânicas, de solda e etc. Minha avó, uma costureira muito inteligente, muito criativa, muito rápida no gatilho ali, sabe? Sabia resolver os problemas rápido na questão da costura. E criava, tudo muito bem. Era bonito, era harmonioso. Todos os clientes dela davam uma atenção muito legal. Isso era muito bonito de ver. E eles me inspiram demais na forma que eu lido com a minha vida hoje em dia, até no quesito profissional também. Eles me inspiram pra caramba. Tá, aí agora vem um momento que é um desabafo. A minha família, é uma família muito pequena, assim, sabe? É muito pequena mesmo. E meio que cada um no seu canto, assim, sabe? Nunca foi uma família muito carinhosa, perto, assim, tá todo mundo junto e tal. E nos últimos anos de vida dos meus avós, eu me vi muito distante, muito focado em trabalhar, muito focado em realizar os sonhos, as coisas. Para todos os membros da minha família, sem exceção, sempre foi muito difícil de conquistar as coisas, de realizar o sonho. Assim como esse sonho aqui do meu avô, cara, demorou anos ali para ele realizar. Enfim, os sonhos da minha avó, de ter a casinha dela, enfim, os sonhos do meu tio, da minha mãe. Eu vi todo mundo batalhando muito, assim, mesmo que distante, assim, né? Dava pra perceber o quanto todo mundo ralava e batalhava ali, passava por dificuldades para conquistar suas coisas. Meio que movido a diversas questões, eu fiquei um pouco distante. Sempre focado em trabalhar, sempre focado, né, em realizar minhas coisinhas aqui, acolá, ainda mais quando a fotografia entrou na minha vida. E eu me vi muito distante deles. Isso é um arrependimento monstruoso que eu tenho, que eu possuo, e que parte do que eu estou gerando aqui, desse conteúdo, parte dessas memórias que eu quero registrar, é influenciado por um pouco desse arrependimento de ter ficado um pouco distante, não desfrutado de perto. Por mais que eu vivi muitas histórias com meu avô dentro desse carro aqui, eu fiquei distante, sabe? Eu queria ter vivido mais. E meio que essa inspiração também, essa influência, por mais que seja uma coisa negativa que eu estou contando para vocês, é algo que me motiva a estar vivenciando coisas com esse carro aqui. Vou explicar um pouco melhor. Beleza, pesei o clima, desculpa, mas vamos lá. Agora eu vou contar uma parte do porquê que é tão especial essa região aqui e a junção de coincidências, um fato que ocorreu que carrega uma memória absurda para mim. Vamos lá. Essa região que eu tô é a região de Itamonte, né, da Serra da Mantiqueira. Minha avó tinha um sonho de ter um terreno aqui. Meu avô tinha um sonho de ter esse carro. Eles juntavam os sonhos assim. Em certo momento eles conseguiram comprar um terreninho aqui em Itamonte. E a gente vinha com certa frequência pra cá, nesse carro. Eu piquititito, né? E meus avós e tal. Então, assim, é uma região que minha avó amava. E meu avô também. Ele gostava de pegar a estrada. Ele tinha esse bichinho da montanha, bichinho da estrada, né? E vamos lá. Uma vez, eu tava gravando um documentário aqui. Meus avós já estavam meio doentes, assim. Como eu disse, estava um pouco distante. Eu tava gravando aqui um documentário de vários dias aqui. E a gente passava exatamente por essa região. E coincidência que era um documentário sobre bike. E o primeiro trabalho do meu avô foi com bicicleta. Algo que também me inspirou muito, sabe? E meu primeiro trabalho foi com bike. Na próxima idade que ele começou ali a trabalhar também. Meu avô foi mecânico de bike. Eu também fui mecânico de bike no início. E
esse documentário sobre bike, numa região que minha avó amava, já tinha uma coincidência ali. Em certo momento, próximo daqui, 1 quilômetro para cima, eu tava gravando um pôr do sol. Eu sou apaixonado por pôr do sol, nascer do sol. E em dado momento eu tava gravando um time-lapse e, cara, eu tava meio estranho assim, tava com uma sensação meio, que saco, não tô me conectando com esse rolê aqui, nada místico, mas eu tava com dificuldade de estar ali presente. E, enfim, decolei o drone, fiz uma foto. Esse clique dessa foto apontava exatamente aqui para essa região, né? A região da Mantiqueira e tal. Em específico, tem uns picos de uma montanha aqui ao fundo. Agora não dá para ver perfeitamente, mas eu fiz umas imagens aqui para mostrar para vocês, que é o Pico dos Três Estados, que aparece nessa foto. E essa montanha, essa foto tá acima das nuvens. Enfim, é uma coisa que me emociona muito e tal. Enfim, fiz essa foto, desci, eu tava sem sinal, né, no telefone. Desci e ao chegar próximo da guarita do parque, eu tinha que fazer o nascer da lua. E eu peguei sinal de Wi-Fi e recebi a notícia que minha avó faleceu. Enfim, com a ajuda de amigos que estavam comigo ali, eu retornei pro Rio correndo e, enfim, todo o enterro, toda aquela questão da família ali e tudo mais. Dias depois eu fui visitar essa foto e percebi que o horário da foto foi o horário que minha avó faleceu, assim, uma coincidência muito grande, assim, de ser uma foto de uma região que ela amava, uma foto uma foto que remete a céu, uma foto que ela amava. Minha avó, uma pessoa que tinha uma fé muito forte, uma fé que transportou pra mim essa fé da minha avó. E sabe, aquela foto mexeu muito comigo, assim, mexe ainda até hoje. É uma coisa que eu não consegui digerir muito bem ainda. Enfim, é muita coincidência, assim, do horário da foto bater exatamente com o horário do clique, né, do falecimento da minha avó, enfim, enfim. É uma coincidência que mexe muito, assim, comigo. E eu carrego esse lugar aqui com muito carinho, porque como eu não consegui estar muito presente com eles no final da vida deles, meio que aqui é uma junção, onde tem a junção do sonho do meu avô, o sonho da minha avó, essa foto que é um marco, assim, pra mim, enfim, que remete muito a eles, e tá aqui é como se eu viesse visitar eles sempre. Então por isso eu trouxe vocês aqui pra tá contando essa história, contando a história do canal. E, bom, me segurando pra não chorar, mas é isso. Esse é o motivo que esse lugar é tão especial assim pra mim. Tem muitas boas lembranças e eu sinto eles perto, né? Quando eu tô dentro do carro, mexendo no carro, fazendo as engenhocas dentro do carro, eu sinto meu avô perto. Quando eu tô nessa região, eu sinto minha avó perto. Então, sempre que, enfim, eu tô vindo aqui no parque, sempre que eu tenho a oportunidade de vir aqui no Parque Nacional de Itatiaia, que é essa região aqui, né, da Mantiqueira, poxa, é como se eu sentisse eles perto demais, sabe, de mim. Então, esse é um simbolismo muito forte que eu queria compartilhar com vocês. Bom, eu já estava aqui na edição e senti falta de alguns agradecimentos aqui, em especial 2 agradecimentos. Primeiro, agradecer a minha mãe e ao meu tio, a dona Sheila e o meu tio Wellington, que são filhos do meu avô, né, e da minha avó, que eram os donos da Totóia. E eles conseguiram fazer o movimento de passar a Totóia para mim. Enfim, eles pretendiam vender por conta de grana, etc. Eu pedi, poxa, a princípio para vender para mim, numa condição que eu pudesse pagar, porque eu tinha muito interesse em perpetuar essa história que meu avô, desse sonho que ele teve em ter a Totóia ali, né? E eu só tenho a agradecer o movimento que minha mãe acabou fazendo de me dar o carro. Minha mãe deixou o carro para mim. Minha mãe abriu o portão. Toda boba pra vir com o carro.
Cheguei com o carro. Show de bola, né, o carro? Saudade de você, meu Deus. Lindo, gente. Comigo não fala assim. Ela, enfim, permitiu que eu continuasse com o legado do meu avô nas estradas e com o sonho dele, assim, bem como meu tio também. Então, tá meu agradecimento aos dois aqui, por estar me permitindo perpetuar esse sonho. E, caramba, essa alegria monstruosa que é ter esse carro perto de mim, por sentir essa memória dos meus avós vivos. Meu muito obrigado mesmo. E é isso. Volta o vídeo aí. Antes que eu me esqueça também, o porquê Totóia, né? Vamos lá. Totóia é um nome engraçadinho, mas é uma forma que eu me recordo do meu avô, quando eu era bem piquitucho, assim, ele chamando o carro de Totóia, Toyota, Totóia, ele fazia umas brincadeiras assim. Meu avô foi um coroa que ele viveu um tempo, uma fase da vida dele, eu lembro quando eu era criança. É uma coisa que eu pude presenciar, o quanto esse carro ajudou meu avô a superar a depressão dele. Ele foi uma pessoa muito depressiva por muito tempo. Depois que esse carro chegou na vida dele, ele ficava futucando no carro, mexendo no carro. Ele acordava todo dia, mexia um pouquinho aqui, mexia um acolá. Parecia que o carro nunca parava de ter defeito, alguma coisa, mas ele adorava fuçar no carro e tinha um motivo ali, sabe? Esse carro ajudou meu avô na depressão dele. E isso é uma coisa incrível, assim. Quer dizer, ajudou a superar a depressão dele, digo. Isso é uma coisa incrível. Por isso esse carro, quando eu mexo nele, eu sinto muito meu avô vivo ali dentro, sabe? Enfim, essas sequências de coincidências, dessas histórias e de sentir meu avô aqui vivo, honrar eles, a história deles, né? Mexendo no carro, futucando no carro, é uma coisa que eu acho incrível. E o nome Totóia eu acho que é um nome legal, porque pode parecer meio infantil, mas eu acho que era até uma forma do meu avô falar comigo, né? Do Totóia, vamos ali mexer na Totóia, não sei o que é Totóia. E eu fui vendo meu avô melhorando, sabe? Desde pequeno, quando ele adquiriu esse carro, ele foi conhecendo pessoas novas, mexendo no carro com amigos. Eu acho que tudo isso ajudou ele a superar. Não estou falando que o carro foi um remédio, mas foi um fator determinante, assim, para mudar a vida do meu avô. E ele ter uma vida um pouco mais feliz, né? Longe dessa doença maldita que é a depressão. Bom, e para resumir, é isso, né? O canal tem o intuito de, preservar essa memória, preservar as coisas boas em honra aos meus avós. Obviamente, contar para vocês mais histórias de viagem, aventuras, compartilhar questões também de audiovisual, que é o meu trabalho, e, enfim, compartilhar os perrengues também, as criações, as aventuras nos lugares onde eu pretendo visitar ainda. Tem muitos planos ainda para viver junto a esse carro. E convido vocês a estar acompanhando. Acompanhe aqui todo o conteúdo que eu vou estar criando. Vou estar compartilhando também lá no @totoia4x4. E espero realmente que vocês tenham gostado dessa história. Comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que funciona ainda direito essa coisa de ser criador de conteúdo, mas, gente, é isso. Essa é um pouquinho da minha história. Eu tentei compactar aqui de uma maneira onde vocês pudessem entender de onde surgiu tudo isso. A Totóia, que carro é esse, de onde ele veio, que memória é essa que eu carrego. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo aí, né? Beijo!